Fala, trader! Como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um estudo de mercado aqui na Smart Money Club. Como vocês sabem, vamos direto ao estudo de mercado com base no modelo de análise institucional, ou seja, o famoso Smart Money Concept. Para você que não sabe, é um modelo de análise o qual rastreamos a liquidez e as traps, as famosas armadilhas. Quase não sai, a armadilha é fogo, né? No mercado, no gráfico. Então fica aí poltronazinha, né? Se aperte aí aperte o cinto aí na cadeira, tá bom? Aquela pipoquinha, tá? Uma coisa ou outra, para poder acompanhar esse viés. Vamos embora. Diretamente do gráfico do Ibovespa. E olha só que interessante. Uma movimentação, cara, bem característica aqui, bem já do que eu já estava falando, inclusive. Olha só que interessante, né? Na verdade, isso aqui nem eu não considero uma captura de liquidez nesse ponto. Ou seja, isso aqui ainda está muito mais para um movimento de base, para continuidade, para captura desses topos do que de reversão. Então, o que é que eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exato momento, tá? Aqui a gente pode considerar um sweep rápido, né? Bem aqui no tempo gráfico até menor, inclusive. Mas essa liquidez não foi ainda capturada. Ou seja, vamos ter um breve recuo nesse movimento, acredito eu, para poder jogar o preço para cima, já que esse recuo também aciona nas sardinhas o gatilho de venda. E aí existe aquela manipulação, né? Ah, outra coisa, né? O que vocês acharam aqui do corte? Hein? Ficou na régua, ficou tudo tranquilo, agora vamos, né? Vamos agora jogar para cima, porque a análise está impecável. Vamos embora. Tá na regra, então um abraço aqui pro meu barbeiro aqui, DG, né? O cara que é estiloso, né? Deixa a gente no grau aqui e tal. Então um abraço para você, meu amigo. Então olha só que interessante. Captura de liquidez, como eu estava falando, nesses topos. Vai rolar uma indução, aquela famosa, né? Que o povo fala direto, né, cara? Tá respeitando, não sei o que e tal. Vai recuar e vai subir. Então, vamos ver o que é que vai acontecer aí esses próximos movimentos. Afinal de contas, nós estamos ainda dentro dessa movimentação. Essa captura de liquidez já foi capturada, né? Esse movimento já foi capturado, que eu tinha comentado. Então, vou até deixar exatamente aqui desse jeito. E a gente espera, aguarda que de fato ele rompa esse topo. Com mais detalhes agora no mini índice. Inclusive, eu vou deixar até o mini índice para daqui a pouco, para o final. Porque você vai ficar até o final aí e vai acompanhar o trade que rolou hoje, cara, na pinça, de forma minuciosa, viu? Vou falar para vocês aqui. Então vamos lá para o dólar. Vamos primeiro dar uma olhadinha no dólar. Olha só o que, é que o dólar está fazendo, cara. Eu tinha comentado que ia acontecer essa captura aqui, ó. Tá vendo? Capturou essa liquidez aqui. Eu tinha deixado essa liquidez exatamente nesse ponto, então já vou até remover, deixar como capturada. Ele já está acima da região de 50% para cair. Meu amigo, para cair. Então esse movimento aqui é um movimento de captura, tá? Desse ponto, inclusive, dessa região. E aí o preço agora tende a jogar para baixo, né? Entendeu? Seria lógico, seria muito top se ele, de fato, viesse mais um pouco acima, né? Seria interessante. Inclusive, a gente pode até aguardar isso, viu? Ele pode fazer ali mais uma manipulação para poder... Vou até deixar aqui, cara, esse desenho, porque foi o desenho que eu deixei bem assim mesmo, né? Eu deixei para vocês o desenho lá no vídeo de ontem, inclusive, fazendo isso aqui, cara. Então existe liquidez ali naquela região ainda, então ele pode sim abrir para capturar esses topos e jogar para baixo. Se ele perder fundo aqui, já era, né? Ó, se ele perder esse fundo aqui, meu irmão, fique atento aqui, porque esse order block aqui é furada, viu, Bino? É cilada, Bino. Então cuidado, viu? Que ele pode querer... Agora sim, lógico, se ele vier retestar aqui, fazendo ali um movimento de confirmation entry, a gente pode pegar um trade, né, para ele sair aqui. Mas a expectativa é que ele venha perder esse fundo. Perder esse fundo, range novo estabelecido, traça order block aqui, entra a favor do movimento. Acabou-se, checkmate. Beleza? Vou deixar só riscadinho aí, bonitinho, como tá, desse exato momento, desse jeitinho aí, para a gente poder continuar. No mini índice, rolou trade, tá? Então aqui eu já passei, né? Já passei a visão para vocês aqui, tá? Existem regiões aqui nessa extremidade. Esse ponto aqui vou deixar como liquidez já capturada, tá bom? Então, fiquem atentos nessa região aí para poder vir a capturar aqui, jogar alvo aqui embaixo dessa região. E se ele vier capturando o topo, marque um order block nesse ponto para poder jogar o preço para baixo. Beleza? No mini índice, vamos lá para o mini índice. Olha só que interessante, tá? Olha só que interessante.
O mercado já abre num movimento bem, né? Deixa eu colocar aqui nos 5 minutos, daqui a pouco eu vou para aquela região. Olha só, o mercado abre exatamente aqui, né? Recuou, tá vendo? Esse trade aqui, cara, foi fenomenal, né? Olha só. Olha só que interessante. Preste bastante atenção. Abre aqui e aqui esse trade tem um order block. Aqui, ó. Tá vendo? Região de compra, esse ponto. Olha só que interessante aqui. Depois ele joga para cima, né? Tá fazendo movimento de base. Movimento de continuidade, inclusive, fiquem atentos nessa estrutura, como liquidez, tá? E aí ele pode sim ainda chegar aqui nesse order block e jogar o preço para cima, tá bom? E eu quero comentar com vocês uma coisa extremamente importante. O que eu quero comentar com vocês é esse trade aqui, ó, tá? O que é que eu quero que vocês entendam? Eu vou lá no minuto. Olha só que interessante. Inclusive, um amigo nosso lá, esqueci até o nome dele, cara. Desculpa aí, meu velho. Não, sempre dá os créditos, né? Comentou também, lógico, a respeito desse order block comprador. E eu vou dar uma refinada aqui e explicar melhor como foi que rolou esse trade aqui. E vocês pararem para prestar atenção, isso aqui tudo é liquidez, ó. Isso aqui tudo é liquidez. Então, é um trade típico de movimento, uma movimentação bem top. Eu gosto muito desse tipo de trade. Que ele deixa uma liquidez anteriormente, depois um movimento de impulso. Ó, você vê que ele nesse tempo gráfico aqui, ele quebra aqui essa estrutura. Tá? Mas se você trouxer ele para um tempo gráfico, deixa eu ver aqui, só 15 minutos, 15 minutos, ele faz ali um fake boss, tá vendo? Ele deixa a liquidez lá no topo para ser capturado, tá vendo? Só que você não vê isso no minuto. Você vê que ele rompeu, né? E também não tem problema nenhum. É até melhor no minuto romper, porque a gente sabe que essa liquidez vem para ser capturado posteriormente. A gente tem um trade de 7 para 8, né? 7 para 1, perdão. Desculpa. 7,18 para 1. Então, um risco bem interessante ali, bem favorável. E aí eu vou refinar aqui para vocês, ó. Quando ele vem nessa região, nesse ponto, ele deixa um order block, cara, gigante. É justamente esse order block aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Região compradora. Se eu fosse querer comprar exatamente no início dele para colocar o stop lá embaixo, e o stop ia ficar curto, porque 100 pontos não é nada, cara. Eu sempre gosto de colocar 100 a 150 pontos. Porém, você consegue refinar melhor e reaproveitar essa entrada a partir do momento que ele vem modificando a subestrutura desse ponto, ó. Aqui nós temos mais uma quebra, né, que é um boss. Nós temos esse topo como swing point, esse fundo e esse fundo aqui, ó. Só que dentro dessa estrutura, ó, no 1 minuto, a gente consegue ver topos e fundos descendentes. E aí a gente consegue marcar um topo e um fundo dentro dessa estrutura, ou seja, seria uma subestrutura da subestrutura. Estou falando de fractal aí, ó. Tá vendo? E aí ele faz exatamente esse movimento, ó. Fundo, topo, fundo, topo, fundo. Quando ele quebra, que ele fecha acima desse topinho, que foi o último que deixou após essa quebra de estrutura, ele muda o caráter e retesta essa região. E no retestar dessa região, você tem a entrada. E aí você tem a entrada, lembrando que é uma entrada refinada na pinça, num minuto ali. Precisa ter medo não. E o alvo é onde? Base. O alvo é na base. O alvo é na estrutura. Então, você tem aqui um trade de 7 para 1. Ah, Felipe, eu não queria colocar o lá em cima, né? No próximo boss lá em cima. Recua, deixa nessa liquidez aqui, ó. Na captura de liquidez, nessa região aqui é bem líquida, tá? Então, o alvo você poderia puxar para cá, ficaria um trade de 6 para 1. Do mesmo jeito, um trade também de 330 pontos e um stop de 55, cara. Por quê? Podia até subir, stop de 50 pontos, não tem problema. Então, ficaria um trade de 6 para 1 do mesmo jeito. E foi isso aqui que rolou, foi esse trade. Além desse outro, né, que foi magnífico também, nesse ponto, nessa região, nessa captura de liquidez aqui, ó. Inclusive o alvo, esse trader foi muito melhor, lógico, porque ele veio capturar essa liquidez também e veio nesse order block aqui. Esse trader foi incrível, cara. O trader é muito bom também, ó. Um trader que pagou e pagou lindo. 750 pontos, nem precisava de tanto, se deixasse aqui, ó, tá? E o trader lá nessa região aqui, ó, de oferta, tá bom? Foi um trader de 800 e poucos pontos, se quisesse fechar, dava 1000 pontos, enfim. Foi muito bom. Trader de continuidade, um trader que ele é rápido, já que a gente está vendo que o movimento está subindo. Se ele está subindo
mitigando e subindo, ele está fazendo o quê? Impulsionando, mitigando, correção. Tá vendo? Impulsionando. Então, esses movimentos de impulso são rápidos, tá? E aí, expectativa é que ele continue essa alta para capturar, inclusive, esses topos aqui, vindo mitigar esse ponto, e esse ponto é um ponto de alerta. Um ponto que você tem que ficar atento, porque ele pode capturar e continuar alta. Simples assim. Fica esse alerta aqui, ou compra no trade de risco, ou confirma no 1 minuto. Gosto de confirmar, tá? Porque ele pode vir até buscar mais abaixo, inclusive fechar esse imbalance aqui. Então tenham cuidado, tá bom? Tenham cuidado, porque esse ponto é um ponto de atenção. Então, o mais sensato a se fazer é guardar essa confirmação e subir. Beleza? E aí você vai colocar na balança. O que é melhor para você? Já que nós temos uma liquidez aqui gigante. A continuidade do movimento. Beleza? Show de bola? Então, ó, beijo no coração de todos. Até a próxima. Ah, não sou aluno, como é que eu faço? Tenho dúvida. Tá surgindo dúvida lá no chat, cara. Lá na comunidade. É simples. Pega o link, efetua lá a assinatura e vem-se embora, meu irmão. Que é aula ao vivo, tá? 2 vezes no mês. Temos toda semana também ao vivo no pregão, tirando dúvida. Mais de 30 aulas da mentoria, de aula gravada mesmo, tá? Comunidade VIP para você tirar dúvida. Eu e Jada, a gente tá lá dando atenção maior do mundo. Então aproveita porque você está aprendendo a ser um trader de verdade com o melhor modelo de análise que existe, que é o modelo que rastreia as pegadas do institucional. E outra coisa, mentoria individual, nós temos apenas 2 vagas. 2 vagas. Está interessado na vaga? Vai no link que está aí na descrição e tem lá, hackeando institucional. Faça parte, preencha que você pode ser selecionado. Você pode participar, vai participar por uma triagem, né? E aí a gente vai qualificar você, entrar em contato para fazer uma call conosco para o próximo momento, para ver se você de fato está qualificado a fazer essa mentoria. Então, até mais, até a próxima. Valeu, fui!